E aí pessoal, bom dia para todo mundo, sejam bem-vindos a mais uma live aqui, iniciando essa terça-feira, mais um dia para a gente conversar, trocar uma ideia sobre musculação, maromba, fitness, bodybuilding, dando aquela dica de treino que você tanto precisa para levar seu resultado e sua saúde para um próximo nível. Então, mais uma vez eu peço aí, se você gosta de conteúdo sobre musculação, maromba, fitness, não deixa de se inscrever no canal agora mesmo. Fala bom dia, Alex. Não deixa de se inscrever no canal, deixa o like. Isso é importante para o crescimento do canal. Quanto mais curtidas vocês dão, mais o canal cresce e mais pessoas são impactadas com os conteúdos aqui para levar o resultado para o próximo nível. Então, aproveita também a sua oportunidade que você está tendo agora para mandar sua pergunta. Qual é a maior dificuldade que você está tendo nos treinos? Qual é a maior dúvida que você gostaria que eu respondesse? Né? A maior dúvida que você tem sobre treino, sobre dieta. Te ajudo com o que você precisar aqui, beleza? Então, vamos aí, uma terça-feira, uma leve garoa, mas que não atrapalha em nada. Legal? Mas vamos que vamos. Não perde a oportunidade aí de você acompanhar os conteúdos. Eu gostaria de reforçar algumas coisas que eu falei no vídeo que eu soltei ontem sobre a tal da inflação do shape, né? O que é a inflação do shape? Ou seja, aquele shape que 15, 20 anos atrás fazia maior sentido, todo mundo queria ter, mas que se chega alguém na academia com aquele shape que era o sucesso, era o hype de 15, 20 anos atrás, parece que é mais do mesmo, sabe? E hoje em dia parece que o sarrafo está tão alto das pessoas que as pessoas não se comparam mais com aquela pessoa que é dedicada nos treinos, se dedica de corpo e alma. Não, a galera quer comparar um shape atlético que foi conquistado sim à base de muito suor, muito sacrifício, muita dedicação, com um shape de grandes bodybuilders, né? As pessoas comparam os outros apenas com shapes de grandes fisiculturistas, achando que só é foda quem tem um shape, um Chris Bumstead, um C-Bun, um Coleman, um Samson Dauda e por aí vai. Senão é mais do mesmo, sabe? Eu não gosto muito do caso do Ziz, né? Foi o hype do momento, até uns 15 anos atrás, apesar de não achar nenhuma referência, um cara que era do tipo que treinava e se submetia a sacrifícios inumanos simplesmente para ficar lá sem camisa na balada. Não era um fisiculturista, mas a galera gostava daquilo. A galera pagava um pau do caramba pra aquele cara. Mas que se chega a um cara daquele jeito hoje, ele é visto como um frango definido. Mas
O problema também é que as pessoas olham para si mesmas. As pessoas hoje em dia só se comparam com grandes fisiculturistas. As pessoas não pensam mais em ser melhor hoje do que foram ontem. As pessoas querem ser como os grandes fisiculturistas, mas sem necessariamente querer almejar os palcos. E aí que tá o problema, né? O cara nem compete. Olá, Rafaela, bom dia pra você também, tudo bem com você? As pessoas se comparam apenas com grandes atletas e muitas vezes tem um físico muito bom, mas e se não tem um físico de um Chris Bumstead, de um Ronnie Coleman, de um Jay Cutler, de um Samson Dauda, se acham frangos, se acham fracos, acham que é mais do mesmo, que não é nada demais. E aí a galera começa a se submeter a procedimentos aí, né, para não falar a palavra, né, começa a tomar tudo que tem direito, tudo a torta e a direita para acelerar o processo, né, e aí querem o resultado na base do suco, né, na base da bomba. E aí tá um problema. Às vezes o shape vem, mas a saúde não acompanha. Mas muitas vezes o shape não vem e a saúde vai pro saco, né? O problema é que fazendo isso, nem sempre o shape vem. Porque muitas vezes essas pessoas querem ser os grandes bodybuilders, querem ser como os grandes bodybuilders, mas não treinam como eles treinam, com a dedicação, com o empenho, com progressão de cargas, coisa que a gente sempre fala aqui, que eu sempre falo sobre esse assunto aqui, né? Querem ser como eles, mas não fazem o que eles fazem. Não que eu esteja dizendo que você tem que sempre fazer, mas eles são exemplo no sentido de dedicação, de corpo e alma e tudo mais, né? Entrar de corpo e alma. Mas eu falo pra você, se você quer botar o shape de uma maneira saudável, sem colocar sua saúde em risco, procura ser hoje melhor do que você foi ontem. Se compare apenas consigo mesmo. Vive o seu propósito. Não fica querendo agradar os outros, sabe? Cuidado com gente que anda do seu lado, que fica aí querendo meter o bedelho, que te falta isso, que te falta aquilo, fica, sabe, querendo pilhar você com metas irreais, tá? Você tem que dar ouvido pro professor da sua academia, pro personal trainer, mas tenha em mente sempre o seu objetivo. E eu falo, entrando num outro gancho, você que treina como personal, ele tem que servir você, né? Eu falo como personal. Ele é mais do que um aluno, né? Estou atendendo uma pessoa, essa pessoa é mais do que um aluno, é meu cliente. Eu tenho como personal, eu tenho que entender os objetivos do meu aluno, da minha aluna, e ajudar essa pessoa e fazer a estratégia necessária para que essa pessoa conquiste os resultados que ela sempre quis. Legal? Do contrário, não faz sentido. Tá? O personal não tem que tratar o aluno como uma
um experimento ali. Eu vou te deixar assim, assim, assado, o objetivo é o meu, não. O cliente tem os seus objetivos e o personal trainer, o professor da sala também, tá? Estamos no mesmo barco. Tem gente que acha que o personal é o professor da sala que avançou de nível. Não é, tá? A diferença é que o personal trainer está atendendo o cliente de maneira exclusiva. O professor da sala ele tem como ordem atender a massa ali, digamos assim, né? Atender todo mundo que está ali na sala, sem fazer distinção de quem é mais importante ou não, tá? E tem que atender os objetivos do aluno, do cliente, tá? Se o cliente quer aumentar ombro, o personal trainer tem que desenvolver as estratégias para que esse aluno desenvolva maior hipertrofia dos ombros, ou seja, de qualquer músculo que ele tem interesse de desenvolver. Se ele quer emagrecimento, é emagrecimento. Se ele quer hipertrofia, quer ter um shape harmônico, cabe ao professor de sala, ao personal trainer, fazer as estratégias certas para ajudar esse cliente a atender, a alcançar esses objetivos. Quem manda é o aluno, é o personal trainer, é o cliente, tá? E a função do professor de sala, do personal trainer, é ajudar, tá? Entenda isso, meu caro colega, professor de sala, meu caro colega, personal trainer, tá? Para de achar que o aluno, o cliente tem que obedecer você e que ele tem que entrar na pilha e achar que é cobaia do personal trainer, tá? Porque tem muito professor de sala e personal trainer que não entende essa relação entre cliente e funcionário e trata os alunos, os clientes como cobaias, né? Achar que o aluno ali, o cliente, ele é um experimento ali, uma cobaia e tá ali, tem que obedecer ele para que ele faça os seus experimentos, né? Eu até entendo que existe uma questão entre a diferença de ser um personal trainer e um treinador de verdade e tudo mais. E muitas vezes o treinador, ele é visto como aquele cara casca grossa, que exige as tripas, né? E se o aluno não está desempenhando o seu máximo ali, leva uma comida de toco, dá uma cobrada e tudo mais. Falei, não, isso aí, meu amigo, você quer ser treinador, você só vai fazer isso aí se você estiver lidando com atletas de alto rendimento, tá? Se você está lidando com um cliente que trabalha o dia inteiro e tem as últimas horas do dia, ou que acorda cedo para trabalhar, né? Ou que acorda cedo para treinar nas primeiras horas do dia, para trabalhar depois, o objetivo maior é saúde, beleza? Então para de ficar tratando os seus clientes como cobaias de um experimento, tá? E para de achar que você é um treinador casca grossa. Jales Antônio, beleza? Bom dia. Tá? Para de achar que o seu cliente, o seu aluno é uma cobaia para você ficar fazendo experimento.
de já chegar na lata assim de maneira categórica e falar, meu, seu ombro é fraco, nós vamos aumentar isso aí, tá? Nós vamos trabalhar no aumento do seu posterior de coxa e tudo mais, do seu glúteo e por aí vai. Você tem que atender ele de acordo com os anseios do cliente. Ok, meu colega, professor de sala, personal? Bom dia, terminei meu treino agora, que bom. Goiânia, salve Goiânia. Salve Goiânia. Mais uma vez eu peço aí, antes de dar seguimento aqui no conteúdo, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações aí, pra gente levar o conteúdo para mais pessoas, tá? Me ajuda a aumentar o alcance. Você só precisa apertar alguns botões. O botão de se inscrever, o botão de curtir, que quanto mais curtidas vocês dão, vocês me ajudam demais a ser lembrado pelo algoritmo do YouTube. YouTube leva meu conteúdo para mais pessoas, tá? Tiver o sininho das notificações, é importante que você selecione a opção todas as notificações, né, de todos os conteúdos, porque todos os dias eu estou no sacrifício aqui de trazer conteúdos novos todos os dias para ajudar você a levar seus resultados para um próximo nível. Todos os dias, meio-dia, tem conteúdo novo aqui. Legal? Mas e aí? Como é que tá essa força? Como é que estão os treinos? Comenta aí como é que tá seu treino. Tá tendo alguma dificuldade nos treinos? De desenvolver algum músculo em específico? Né? Aproveita a oportunidade que você tá tendo aí para me ajudar a ajudar vocês, né? Me ajuda a te ajudar. Manda sua pergunta que eu respondo tudo que você precisar aqui. Legal? Quer comentar sobre treino, sobre dieta? Aproveita a oportunidade, tá? Tava comentando aqui a respeito da chamada inflação do shape. Depois eu já emendei com outro gancho muito importante aí, que sobre um vídeo que eu vi esses dias aí do Larissa Refundini, falando sobre basicamente a diferença. Eu não lembro bem o título do vídeo, mas ele comenta a respeito da diferença entre ser um personal e um treinador, né, onde ele reagia a um rapaz falando umas groselhas lá, falando que se você é personal e atende o seu aluno com bom dia, abraço, beijinho, oi, tudo bem, como tá seu dia e tudo mais, se você faz isso, você é Nutella. Amigo, eu penso o seguinte, independente se o cara é um personal trainer, professor, caí da moto e estou treinando em casa, quero fortalecimento muscular. Cara, antes de mais nada, então, aproveitar, né? Depois eu falo sobre o que eu ia falar, para ajudar o Jales Antônio aqui. Como é que tá, cara? Você machucou? O que você machucou? O joelho? Tá tendo alguma dificuldade em algum movimento por causa de alguma lesão que você sofreu, né? Se ralou? Então, comenta aí, fala nos comentários aí para eu poder te ajudar a adaptar um treino para você fazer em casa para ajudar na sua recuperação, tá? É importante que você tente sempre fazer alguma coisa nos seus treinos para você ajudar na sua recuperação, tá? Se você tiver machucado alguma articulação
lesão na tíbia, tirei fixador. Putz. É importante que você faça. Eu não entendi. Você chegou a fraturar a tíbia? Comenta aí para poder te ajudar. É importante que você faça algum trabalho também de mobilidade, porque dependendo da lesão, você perde momentaneamente a mobilidade das articulações, porque você vai sentir dor, ficar com aquele receio, né? É importante que você vá aos poucos trabalhando a mobilidade das articulações do joelho, do tornozelo, do quadril, tá? Para que quando você tiver ok, recuperado, você consiga fazer exercícios como agachamento, leg press, entre outros exercícios aí, tá? Mas por hora eu falo para você fazer um trabalho de mobilidade e alongamento para você e aos poucos devolvendo a sua mobilidade nas pernas, tá? Eu estou andando calçado e com apoio de uma muleta. Certo, legal. É importante, ô Jales, que você procure um físio, tá? Para ele ajudar você a devolver essa mobilidade e a sustentação, tá? Você está fazendo algum acompanhamento com físio, alguma coisa assim? Ou está recuperando sozinho? Comenta aí para poder entender mais você, né? Quando a gente atende online assim, a gente faz uma série de perguntas para poder ajudar melhor a pessoa. Quando a gente está no presencial, a gente faz uns testes para ver como é que tá a mobilidade, né? Mesmo assim a gente dá um jeito, né? Não vai faltar esforço aqui de eu te ajudar. Quando eu levanto, 4 horas, já tomo água e semente de abóbora, certo? A água é sempre importante. Uma coisa que eu comecei a fazer que antes eu não fazia é que quando eu levanto eu já tomo uma grande quantidade de água. Eu percebi que isso faz uma diferença legal no meu rendimento, sabe? Já começo o dia bem hidratado, para já dar aquela vontade no banheiro e evacuar. Mas é bom se tomar uma boa quantidade de água logo que você acorda. O ortopedista pediu para andar devagar, sem fisioterapia no momento. Tomando cálcio e vitamina D. Perfeito. Então, essa caminhada controlada, né, proporciona um impacto controlado que ajuda nessa calcificação do osso lesionado, do osso fraturado, tá? Então começa assim mesmo, é uma caminhada com impacto controlado, tá? Mesmo que no começo você sinta dificuldade, é normal, mas com o tempo isso aí vai melhorando a sua mobilidade, vai melhorando a calcificação do osso. Melhor do que não fazer nada, tá? No começo vai ser chato, cara. No começo vai ser chato. No começo vai sentir desconforto normal, mas tem que prosseguir, tá? Eu entendo assim que existe uma questão de investimento, assim, de custos, mas o trabalho com físio ajudaria. Mas se não tem essa condição no momento, tudo bem, vai seguindo as recomendações do seu ortopedista, do seu médico. Isso aí vai te ajudar pra caramba também, legal? Mas eu sempre vi estudos de recuperação em pacientes lesionados, pós-fratura, principalmente membros inferiores, que normalmente eu vejo fisioterapeutas comentando, isso eu falo por estudo ou conversando com alguns colegas fisioterapeutas também, que eles iniciam um trabalho de recuperação com algum contato controlado, né? Começa uma caminhada, seja na rua,
seja na esteira, mas é bom numa fisioterapia. O que ele provavelmente vai fazer numa fisioterapia? Trabalho de propriocepção, tá? Nesse trabalho de propriocepção, ele vai fazer alguns estímulos com instabilidade, sabe? Alguns exercícios, por exemplo, naquele buzu, que digamos assim, que é uma meia bola em cima de uma superfície, e você vai fazer alguns exercícios de agachamento, alguns exercícios específicos utilizando esse material, que vai trabalhar a sua mobilidade, a movimentação com instabilidade. Isso aí vai ajudar você a desenvolver musculaturas proprioceptoras das articulações do seu tornozelo, do seu joelho, que vão auxiliar na recuperação. E esse fortalecimento muscular, essa contração muscular, né? Essa contração dos músculos que envolvem a sua tíbia, né, tibial anterior, entre outros músculos, vão ajudar na calcificação do seu osso lesionado. Então é importante ter algum trabalho de fortalecimento junto, né? Quando eu estava com fixador, eu fui para físio, o fixador mexeu a tíbia. Putz, percebo que perdi a musculatura da perna esquerda. Por causa da imobilização, de fato, a musculatura atrofia. Então é importante agora você entrar com um trabalho de fortalecimento para você recuperar essa musculatura, desenvolver essa musculatura, para que a musculatura possa assessorar, né, a estabilidade. E agora começa a entrar um pouco do fortalecimento. Aí entra o trabalho de um profissional de educação física que esteja devidamente capacitado a trabalhar com pessoas pós-lesão, em tratamento pós-lesão, tá? Ainda mais você que chegou a usar fixador. É complicado, porque quando você usa fixador, você por um bom tempo você não vai nem poder botar o pé no chão mesmo. Mas ainda bem que já passou essa fase, já tirou isso, e agora começa uma caminhada controlada, que isso aí já vai ajudar na calcificação. Mas o que vai ajudar ainda mais na calcificação é o movimento de contra-resistência, né? É o trabalho de contra-resistência, né? Fortalecimento. Que o fortalecimento muscular, a contração muscular ajuda na calcificação dos ossos, né? A contração muscular ajuda a você a liberar cálcio nos ossos, que é importante para pacientes que sofreram lesões como as suas, até mesmo pacientes com osteoporose ou alguma perda de densidade óssea. Então o trabalho de musculação é importante agora. Claro que com as devidas adaptações a gente vai chegando lá, vai devolvendo a sua funcionalidade, né? Para recuperar a musculatura é trabalho de musculação, hipertrofia muscular no local, né? Isso aí vai te ajudar. Então o que você pode fazer é trabalhar com bandas elásticas, por exemplo, onde você amarra o elástico, né? Prende o elástico numa superfície, num pino ali, e vai estar sentado de frente, fazendo movimento de dorsiflexão dos pés, né? O elástico vai estar aqui, preso no seu pé, você vai estar fazendo movimento de dorsiflexão, ou seja, vai estar sentado, né? Imagina, tá a minha perna aqui, você vai estar trazendo o seu pé para você. Isso é um movimento de dorsiflexão, né? Mostrando aqui e tudo mais, ó. Isso é o movimento de dorsiflexão. Você vai contra uma banda elástica, você vai estar trazendo,
fazendo a flexão dorsal do pé, dorsiflexão. Isso fortalece o tibial anterior, que é o principal músculo que envolve ali a sua perna, o famoso músculo da canela, né? Quando o pessoal questiona ali, o pessoal se queixa, principalmente corredores, se queixa ali da tal da canelite, é isso. É um estresse no tibial anterior. Natanzinho, sim, solteiro. Tá? Mas tô de boa. Tem outras preocupações na vida agora. Enfim. Vai fazendo isso, ô Jales. Isso aí vai te ajudar, tá? Aí depois você volta aqui numa outra live pra gente conversar e vai vendo, a gente vai analisando o que tá mudando. Faz esses exercícios, vai voltando para atividade física, mas é bom já trabalhar de alguma forma para fortalecer essa musculatura de novo, tá? Que não adianta só ficar fazendo a caminhada controlada também. Isso até ajuda na calcificação, mas tem que ter algum trabalho de fortalecimento muscular. Além da dorsiflexão com banda elástica que eu mencionei, faz a eversão dos pés, né? O pé tá aqui, você vai fazendo movimento de flexão para fora do pé, né? Você vai estar com a banda elástica do lado do pé. Isso também ajuda no fortalecimento do seu tibial anterior, tá? Fortalecimento da articulação do tornozelo e por aí vai, tá? Bom, pessoal, estão finalizando aqui a live. Obrigado aí pela participação de todos. Estou finalizando, mais uma vez eu peço aí, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa like, deixa curtida e forte abraço. Fiquem com Deus, amanhã tem mais live. Lembra que meio-dia tem mais conteúdos para você. Valeu, até mais.